Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Meu nome é Rafael. e a gente veio aqui hoje num podcast mais aberto para conversar a respeito de um tema e sobre um livro que nós gostamos muito e estamos muito interessados em compartilhar os nossos pensamentos com vocês. Não é verdade, Rafão? Verdade, cara. E esse livro, qual que é, Matheus? É o famoso A Guerra dos Tronos, Ei. famosa por uma adaptação em TV pela HBO, que encerrou que foi de 2012 até 2018 e que foi um dos grandes movimentos literários, por assim dizer, que foi o inverso, né? Primeiro você tem uma popularidade muito grande com os livros e depois nós temos um seriado ou uma adaptação televisiva, só que com Game of Thrones foi um pouco ao contrário. E a gente vai explorar um pouco isso durante a nossa conversa hoje, né, Rafão? Isso aí, cara. Eu tô bem animado para nossa conversa porque atualmente eu estou lendo, né, com a indicação do Matheus, eu estou lendo A Guerra dos Tronos. Inclusive este livro aqui, ó, quem me deu foi este cara mesmo. No meu aniversário ele me deu esse livro aqui, muito bonito. E, cara, eu vou ser bem sincero, eu tô no comecinho já, né? Não sei qual página que eu tô, mas eu tô logo no comecinho. E, cara, tô gostando bastante desse começo do livro e acho que eu vou gostar bastante do livro. Que bom, Rafão, que bom. Então vamos lá. Rafão, do que você já tinha escutado sobre Game of Thrones ou sobre as Crônicas de Gelo e Fogo? Cara, então, eu lembro de quando eu comecei a ler, lá com os meus 13, 14 anos, né, nos longínquos 2013, né, 2014. Eras atrás, há muitos anos atrás. E, cara, eu lembro de ver principalmente essa primeira versão que está aqui, né? Pode pegar aqui? Pega aí e mostra lá pro pessoal. Ó, esse daqui é a Guerra dos Tronos, só que é uma versão a mais antiga, né? Essa daqui é a versão mais nova. E eu lembro de ver esse livro, né, nas livrarias e de eu achar ele muito grande, mas ao mesmo tempo me interessar por conta dessa capa, né, que traz a muralha, né, e esses personagens aqui. Só que o que eu me lembre logicamente é da série da HBO, só que eu nunca tive coragem de começar a ler, mas agora que eu já tenho mais Pode-se dizer um pouquinho mais de maturidade literária, isso, né? uma maturidade literária, mas uma bagagem maior dentro da literatura. Agora eu me sinto mais preparado para encarar, né, essa leitura. É um desafio, né? Que é um desafio, cara. É um desafio. É mesmo. Bom, e Game of Thrones, né, para algumas pessoas que vão só, como nós, saber a respeito da adaptação feita pela HBO, Game of Thrones, na verdade, vem com o título, né, de toda a obra como As Crônicas de Gelo e Fogo, certo? No original, A Song of Ice and Fire. O que isso significa? Normalmente é mais uma tradução livre, uma canção de gelo e fogo. Até se nós formos dar uma olhada nas adaptações mais recentes, por exemplo, como A Casa do Dragão, que está sendo ainda na segunda temporada e em gravação na terceira temporada, existe uma profecia feita pelo primeiro Aegon, o Conquistador, quando ele chegou em Westeros, né, com os dragões, que ele fala que essa profecia é a canção de Gelo e Fogo, né, do Príncipe Prometido. Então, tudo isso é baseado no título do livro. Até para quem já terminou a série da HBO, o Sam, o personagem Sam, ele escreve tudo aquilo que ele já vivenciou e chama das crônicas, ou as Crônicas de Gelo e Fogo, ou a canção de Gelo e Fogo. Então vamos lá, Matheus, vamos falar mais sobre, cara, quem que é o George R.R. Martin, que é o autor, né, do livro? Fala mais um pouco sobre ele. Então, o George R.R. Martin, ele é um escritor de longa data, ele vem escrevendo contos, escreve roteiros para Hollywood, escreve muitos outros romances além da Guerra dos Tronos. Ele é uma pessoa muito conhecida dentro de Hollywood,
porque ele trabalhou em grandes produções mesmo, e foi em 96, olha só que interessante, em 96 que ele publicou a primeira versão de A Guerra dos Tronos. Em 96, pode-se dizer que ele não teve um grande sucesso, né, com A Guerra dos Tronos. Não foi um sucesso imediato, como a gente imagina que as coisas aconteçam. Mas foi só, creio que em 2000, com o lançamento do terceiro livro dele, que o George começou a ter um pouco mais de relevância ou uma certa atenção para dentro das obras dele. O George R.R. Martin, ele é formado na academia, ele tem muitas referências dentro de Hollywood que o capacitaram, que o deixaram assim preparado para essa vida de roteiros, de livros. E ele nos presenteou com uma grande obra-prima, que eu considero ser As Crônicas de Gelo e Fogo. Mas ele tem outras obras, como Wild Cards. Ele trabalha e roteiriza vários trabalhos, como o jogo de Elden Ring, pelo menos a parte da história, né, da lore. Ele também participa de muitos filmes, participa assim, né, como produtor e roteirista de alguns filmes, e também participou como roteirista de seriados como A Bela e a Fera, que é uma adaptação bem antiga. Então, assim, o George, fora dos livros, ele também tem uma reputação muito grande, né, sobre quem ele é, sobre quem ele já escreveu. Atualmente ele está com 76 anos, se eu não me engano. Ele é um autor já bem velho. Com certeza. Quanto? 76? 76 anos. 76, cara. Mas quando ele começou a escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, quase há 30 anos atrás, ele estava com seus 47. Então ele já era bem mais maduro, vamos dizer assim, como escritor. Ele já tinha escrito alguma coisa antes? Sim, os roteiros que ele já tinha escrito antes foram algo que colocaram ele mais e mais em evidência. Mas foi perto ali da publicação das Crônicas de Gelo e Fogo, o primeiro livro, pelo menos, A Guerra dos Tronos, que ele teve outros livros, como Wild Cards. Tem uma outra publicação dele que, se eu não me engano, chama Fireflies, e ele tem alguns contos também publicados, que são muito interessantes, que um deles foi o predecessor, aquilo que colocou as primeiras sementes na cabeça dele da ideia das Crônicas de Gelo e Fogo, que, por incrível que pareça, foi uma crônica sobre um patrulheiro nas muralhas da antiga Inglaterra, se não me engano, no inverno, protegendo as muralhas, porque uma vez ele foi fazer uma visita a um dos castelos, ali sobre a muralha, e como estava muito frio, era um inverno muito forte, ele imaginou um personagem que ficasse ali vigiando, protegendo, e isso deu a ideia, né, para que ele pudesse fazer uma das coisas mais importantes, né, que se pode dizer, dentro da história, que é a muralha onde a Guarda da Noite protege o reino das feras, do povo livre, dos selvagens, né, que eles chamam, que ficam além da muralha. Legal. E essa muralha, né, para quem quiser entender, é essa muralha que tem aqui na capa? Isso. Aqui pra galera ver. Sabe, podemos levar um pouquinho até um pouquinho mais perto para eles poderem ver. Galera. Nessa capa em específico, aqui a gente vê de cima, né, da muralha. Aí lá embaixo, sim, toda a extensão de terra que fica além dela. Já aqui nessa outra, porque eu acho isso muito interessante, porque cada uma tem uma perspectiva diferente. Essa capa aqui que o Rafael está mostrando, ela dá uma perspectiva de baixo, da terra, de como é colossal olhar para cima, sim, e aquela muralha gigante perto de você. Já nessa outra que eu mostrei, é uma perspectiva de cima para baixo, né? Uma perspectiva mais superior, então, desse tipo de lugar. Que eu acho muito bacana, né? O George ter conseguido pensar nisso, desenvolver toda essa história. Ele é um ótimo contador de histórias. Cara, eu posso confirmar isso, porque eu
comecei a ler e, cara, como que a escrita do George me encanta, sabe? Ele é um ótimo escritor, a tradução também é muito boa, eu consegui me envolver ali com aquele mundo, mesmo sem nunca ter assistido a série da HBO, então eu tô gostando bastante. Mas assim, cara, como que você pode falar para mim um enredo, né, principalmente desse primeiro livro? Porque quem já ouviu falar sobre Guerra dos Tronos sabe que é um livro cheio de personagens, tem muitos personagens, mas assim, qual que é o enredo mesmo, principalmente desse primeiro livro? Então, esse primeiro livro, Rafão, ele já parte de início sem nos contar muita coisa. Nós temos que ir pegando alguns detalhes, pegando algumas informações que o próprio autor vai nos fornecendo durante a escrita. Mas o ponto de partida dele é após uma rebelião muito bem sucedida por um pretendente ao reino, chamado Robert Baratheon. Ele conseguiu conquistar o reino, destronando os últimos Targaryens do poder. E em destronar, eu quero dizer acabar com a linhagem deles. Ele começou a reinar durante 12 anos e foi um reinado de muitas festas, muitas coisas, de muita prosperidade acontecendo. Depois desses 12, 13, se não me engano foram 14 anos de muita prosperidade, muita alegria, o antigo conselheiro dele morreu, chamado Jon Arryn. O Jon Arryn morreu em circunstâncias muito misteriosas. E o Robert tinha um amigo muito querido, que é o Eddard Stark. No livro, a gente vai conhecer ele mais como Ned Stark. Ned Stark. E eles juntos, né, lutaram nessa grande rebelião contra os Targaryen. Então, tanto o Robert como o Jon, que é como se fosse o mestre do Robert e do Eddard, ele mentoreou eles dois, então o Robert tinha um amor muito grande pelo Eddard. E fora que o Robert estava prometido para casar com a irmã do Eddard, que é a Lyanna. E foi por causa da Lyanna que começou toda essa guerra, certo? Porém, para a gente poder voltar ao enredo, o Robert chama o Eddard para ser a mão dele, né, que é como ele chama o conselheiro mais próximo dele, que é a mão do rei. O Eddard, sendo um homem de muita honra, muito senso de dever, ele quer ajudar o amigo dele. Só que ele não gosta lá da parte do sul, né, que o Westeros é um grande continente. E ali no sul, que seria em Porto Real, existe muita podridão, muita gente que é trapaceira, até dentro do próprio palácio. Muitas pessoas que vivem para trapacear com os outros, que vivem buscando poder de alguma forma. E ele não gosta desse ambiente. Mas mesmo assim ele vai porque ele quer investigar essa morte do mentor deles, o Jon Arryn. Então o enredo, ele parte disso, certo? E por que ele é um enredo que chama tanto a atenção das pessoas, que eu posso dizer? É porque não é um tipo de história contada da perspectiva de um único personagem. E isso que eu acho muito rico da parte do George. Eu não sei como que você encarou isso de primeira vez, mas eu gostaria de escutar um pouco. Cara, é um livro bem diferente dos que eu costumo ler, né? Porque tem vários pontos de vista, né? Então você não vai ter um personagem principal que você vai acompanhar ele até o final do livro e você só vai ver o ponto de vista dele, não. São vários personagens, né? Cada capítulo traz um personagem, não é? Cada capítulo traz um personagem diferente e vai trazer esse ponto de vista. O que eu estava preocupado seria de eu achar um pouco bagunçado, entendeu? De achar que era muita gente, muitas situações, mas como eu falei, o George ele é um bom escritor, então você em nenhum momento você se sente perdido, né? Então cada ponto de vista vai trazer um personagem
de um lugar diferente, né, ali do mundo da Guerra dos Tronos. Então, cara, particularmente eu gosto muito porque traz essa visão mais ampla do mundo, não traz uma visão tão pequena, né? Como, por exemplo, se a gente pode citar, por exemplo, um Harry Potter, um Percy Jackson, que você tem um mundo muito grande, muito bem criado, mas os livros são contados a partir do ponto de vista dos personagens principais. Com Guerra dos Tronos, isso certamente não acontece. Uhum. Né? Então, isso é muito bom. E por falar nisso, cara, sobre os personagens, né? Quem que são os personagens, então, desse livro? Só uma coisinha que eu gostaria até de comentar. Fala aí. Para quem já leu Os Heróis do Olimpo, a continuação da saga do Percy Jackson, já tem um pouquinho da noção de como funciona um capítulo por personagem. Né? Nós começamos o Herói Perdido pela perspectiva do Jason, depois nós temos a perspectiva da Piper, do Léo, e a gente vai oscilando entre esses três. Só que o George, ele eleva isso um pouco mais, né? Ele traz personagens assim, de continentes diferentes, falando sobre a mesma perspectiva, e isso eu acho muito legal. Sobre personagens, agora, principais, né? A gente não consegue falar sobre a Guerra dos Tronos sem falar dos pontos de vista desses personagens, né? Por exemplo, eu sei que você já conhece o Bran, a Catelyn. Sim. Só que além desses, né, em que a gente pode ter uma visão de alguns personagens, que eu posso considerar de personagem principal é a Daenerys Targaryen. Ela tem um ponto de vista específico dentro do livro, e qual que é a função dela? A função dela é acompanhar o irmão dela, que também sobreviveu a essa rebelião que o Robert tinha feito. Essa rebelião matou todos os Targaryen e eles dois conseguiram fugir. Eles foram lá para um outro continente, ficaram escondidos durante todo esse tempo, e o Viserys, que é o irmão da Daenerys, ele quer voltar para o lugar que é devido dele, né? Ele é o herdeiro do rei. Depois que o irmão mais velho dele, né, que é o Rhaegar, tinha morrido, ele quer voltar e assumir o trono dele. Só que ele não tem aliados, ele não tem tropas, ele não tem nenhum tipo de poderio militar que vai dar alguma vantagem para ele. Então ele teve que aguardar até o momento correto para poder voltar. E a gente consegue ver ele a partir da perspectiva da Daenerys, que é a irmã mais nova. Legal. Porém, tem a perspectiva da Daenerys, que é lá do outro lado do mar, mas nós temos uma perspectiva geral que é dentro do continente mesmo. Nós temos cada um dos personagens da casa Stark com algum ponto de vista. Nós podemos citar o Bran, que é o filho da Catelyn, ele tem o primeiro ponto de vista dentro da história. Nós temos a Catelyn, que atualmente é uma Stark, mas na verdade ela pertence à casa Tully. Curiosidade, ela estava prometida ao irmão mais velho do Ned, não ao Ned, mas por conta da guerra, o irmão dele acabou falecendo, eles dois se casaram. Nós temos o ponto de vista do próprio Ned Stark, o Eddard Stark. Temos o ponto de vista da Arya, que é a filha mais jovem da Catelyn. Temos o ponto de vista da Sansa, que é a outra filha da Catelyn. Temos o ponto de vista do Jon, que é o filho bastardo do Eddard Stark, que vive na corte com eles ali. E temos essa grande visão dentro da casa Stark. Mas nós temos um personagem que é muito curioso e que ele seria até meio cômico se não fosse meio trágico para ele, que é o personagem Tyrion Lannister. O Tyrion. O Tyrion Lannister, ele é um caso à parte porque ele é um filho de uma casa muito influente, muito rica, muito poderosa, tão poderosa que todo mundo fala que, até um termo chulo, né, mas fala que o senhor, pai dele, o Tywin, caga ouro. Mas o Tyrion, ele nasceu com uma deficiência física, que ele é um anão. Sim. E por ter nascido um anão, todo mundo encara isso como tipo uma maldição, ou pagamento por um pecado que o pai dele cometeu. Só que o Tyrion é um cara muito, muito, muito despreocupado com todo o tipo de
zoação, até emocional dele. Ele não liga muito para isso, mesmo tendo um grande e forte desejo de ser aceito da forma com que ele é. Mas são esses os pontos de vista principais. Se eu pudesse listar 3 personagens principais que têm mais pontos de vista dentro da história e que são, na minha opinião, os personagens principais são o Jon, bastardo do Ned Stark, a Daenerys e o Tyrion Lannister. Cara, legal. Então, o Jon, a Daenerys e o Tyrion, esses são os personagens que você considera os mais importantes, vamos dizer assim, entre aspas, dentro, principalmente do primeiro livro, que é o Guerra dos Tronos. Sim. Perfeito. E fala pra mim, cara, pra quem não conhece, quantos livros existem da série das Crônicas de Gelo e Fogo ou da série, né, Game of Thrones? Então, é muito interessante essa questão. Nós temos atualmente esses 5 livros, que são uma coleção inteira, por enquanto, né? Sim. Nós temos a Guerra dos Tronos, que foi a inspiração para o nome do seriado até, Game of Thrones. Game of Thrones. Que é a Guerra dos Tronos. Nós temos o segundo livro, que é A Fúria dos Reis. Temos o terceiro, que na minha opinião é o melhor, que é a Tormenta de Espadas. O quarto e o quinto, que na ideia do George R.R. Martin era para ser um livro só, se tornou separado e ficou em O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Porém, ainda temos 2 livros para serem lançados. Um que é Os Ventos do Inverno, ainda sem previsão para lançamento, e o último livro que se chama Um Sonho de Primavera. E uma coisa interessante, detalhe, qual foi o ano de lançamento do último livro dessa série? O último livro, que foi A Dança dos Dragões, ele foi lançado em 2012, antes do início da primeira temporada de Game of Thrones. Ou seja, a série já terminou, a série começou, teve todo o seu desenvolvimento, ela terminou e nada do George R.R. Martin lançar o próximo livro. Porém, temos sempre ótimas notícias, né, a respeito do livro. Temos alguns capítulos que o próprio George R.R. Martin já publicou e divulgou a respeito dos Ventos do Inverno, que vão estar nos Ventos de Inverno, e também muitas especulações positivas. Nós sabemos pela própria boca dele que 75% do livro estava pronto, e isso em 2022, e que faltavam pelo menos aí mais 500 páginas para ele terminar. Se formos comparar de 2022 para 2025, nós teríamos um tempo considerável para que ele pudesse terminar essas 500 páginas, revisar tudo e colocar para publicação. Então, em minha sincera opinião, ainda teremos esse livro ou esse ano ou no começo do ano que vem. Mas também, gente, é um absurdo. Olha o tamanho desses livros. Então, assim, não é para qualquer um, né, fazer uma história tão bem contada e com uma qualidade também muito superior a muitos livros que saem hoje em dia. Posso até comentar uma coisa rapidinho? O George coloca nos agradecimentos dele algo que eu acho muito, muito, muito legal. Ele diz assim: disse que o diabo está nos detalhes. Um livro deste tamanho tem muitos diabos, e cada um deles morderá o autor se ele não tiver cuidado. Cara, que legal. Eu não sabia dessa nota. É uma nota do autor, né? É uma nota do autor. Eu não sabia desse... Cara, legal. Muito, muito bacana. Vamos lá. Cara, fala pra mim, quais são as principais teorias que os fãs têm a respeito do livro? Assim, quais são... Qual que você considera a principal teoria? Vamos lá. Eu acho que eu posso colocar como a principal teoria, que não é confirmada nos livros, mas que nós podemos ter uma certa certeza por conta do seriado da HBO, Game of Thrones, é que o Jon Snow, que por toda a história nós acompanhamos como bastardo do Ned Stark, na verdade ele é filho do Rhaegar Targaryen,
que deveria ser o rei depois da morte do pai dele, com a Lyanna Stark, que é a irmã do Ned. Então, é uma grande teoria que quase todos os fãs já aceitam como realidade, mas que, se nós formos voltar à compreensão dentro dos livros, nós não temos essa confirmação em voz, mas que nós conseguimos compreender, né? Dá para a gente poder teorizar com quase certeza que seria esse o caso. Uhum. Cara, legal. E, assim, agora a pergunta, o assunto que a maioria das pessoas que conhecem, né, sabe um pouco mais sobre fantasia, sobre livros de fantasia, costuma surgir essa discussão. E assim, por que as pessoas comparam O Senhor dos Anéis com Game of Thrones? Ah, isso é uma ótima pergunta, Rafa. Porque, vamos lá, eu sei que você é um fã muito forte do Senhor dos Anéis. Isso mesmo. Defendo a trilogia do Peter Jackson até o final dos meus dias. São 3 obras-primas, cara. São obras-primas. E por que surgem muitas comparações? Até nos próprios reviews que tem dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, pelo menos no primeiro livro, diz que, vou citar, A Guerra dos Tronos é a maior obra de fantasia desde que Bilbo encontrou o Anel. E isso tá na contracapa do... Na contracapa do livro. Legal. Por que eles surgem com tantas comparações? Porque, querendo ou não, a gente tem que concordar que J.R.R. Tolkien é o pai da fantasia em geral. Ele foi um cara que não só popularizou, mas como fez desse um tema de muita atenção para muitas pessoas. E o George não foi diferente. Só que o George, a grande diferença dele narrativamente é um subgênero dentro da fantasia que se chama Grimdark. O Grimdark, ele é um tipo de fantasia que tem suas regras bem estabelecidas, como reinados, dinastias, leis e ordem. Porém, ela não leva em consideração que todos são tão leais, todos são tão honrados, que vão seguir essas leis, que vão seguir essas regras. Uhum. Então, existem traições, existem votos quebrados, existem vira-casacas, todas essas coisas que a gente não costuma ver em uma obra do J.R.R. Tolkien. Por exemplo, nós temos a história do Aragorn, que é um rei perdido, exilado, tentando encontrar o seu caminho de volta até o governo de Gondor, que nos filmes a gente vê que ele é mais relutante a isso, mas que dentro dos livros a gente percebe que ele tem vontade, ele quer isso, mas sabia que não era o momento. Da mesma forma, é o que o George tenta colocar no personagem do Viserys, que é irmão da Daenerys. Ele também quer voltar para o Trono de Ferro, ele também quer a herança dele de volta. Só que o caráter desses dois personagens são totalmente diferentes. O Aragorn, por um lado, é um personagem virtuoso, afetuoso, que se preocupa com os seus amigos durante toda essa jornada, enquanto o Viserys, a primeira coisa que ele faz e que ele está disposto a fazer para conseguir voltar para Westeros é vender a própria irmã para um grupo de Calassares, que são grupos de senhores de cavalo, para que ela se case com um deles e eles avancem com ele até Westeros. Totalmente diferente daquela visão ideal do herói perfeito que a gente tem do Aragorn. Exatamente. Senhor dos Anéis. Exatamente. E se a gente puder avançar um pouco nas comparações também, muitas pessoas dizem a respeito de como o George vai encarar os problemas, a realidade nua e crua do dia a dia das pessoas. Então, nós sabemos que, como esses personagens que nós acompanhamos são da realeza, eles não têm muito toque com o povo simples, o povo comum. Sim. Só que as decisões que esses personagens tomam, às vezes colocam eles tão rebaixados, mas tão rebaixados,
que eles conseguem ver essa situação banal, essa situação ordinária do dia a dia. Então, eles conseguem ter perspectiva de como as decisões dos mais poderosos acabam afetando eles lá embaixo. E eu acho que o George consegue fazer isso de uma maneira primorosa. De uma maneira mais resumida, a gente pode dizer então que Game of Thrones seria uma obra de fantasia que procura ter uma preocupação maior em ser mais realista, em retratar o ser humano como de fato ele é, que é um ser egoísta, que procura retratar reis que pensam em si mesmos. Em contrapartida com O Senhor dos Anéis, que é uma obra voltada para uma fantasia que não tem tanta preocupação assim em buscar a realidade nos seus personagens. Por exemplo, você citou Aragorn, que é o ideal de um herói perfeito, né? Isso não tem o que dizer. O Aragorn é o herói que, né, todos nós queremos ser. Sim. Ele tem um bom caráter, o ator que interpreta ele nos filmes é um cara bonito, né? Enfim, um herói perfeito. Então, podemos dizer então que Game of Thrones procura ser uma fantasia mais voltada para uma realidade, uma preocupação maior em retratar o ser humano como de fato ele é? Sim, até eu posso citar o caso de que nos roteiros originais que o George tinha feito a respeito da história, não haveriam dragões. Não teria dragões? Não teriam dragões. Ele adicionou por causa da ideia de uma das colegas de trabalho dele e ele colocou lá. Mas a ideia dele não era ter dragões. Seria uma verdadeira intrínseca e profunda análise política e de estratégia. E isso que seria muito mais complicado. Né? Para quem já leu os livros sabe que a Daenerys tem esse grande fama dela por conta dos dragões. Então eu acho que foi um grande acerto do George ter inserido os dragões, né? Por indicação de uma colega sua, mas também ele não deixa isso subir a cabeça ou falar assim, não, agora ela tem dragões e ela consegue resolver tudo só com os dragões. Até porque, dentro do último livro, se eu posso dizer, A Dança dos Dragões, a Daenerys, ela tem um ideal de governo que ela quer para um lugar, que ela acabou de conquistar, o local que era cheio de escravidão, a escravidão era legalizada, e ela chegou lá naquele lugar, ela conquistou aquela terra e falou, olha, tá proibido a escravidão. Foi positivo? Foi muito positivo. Só que essa decisão dela, ela acumulou vários inimigos, ela acumulou intrigas políticas, deposição do cargo dela, rebeliões fora nas outras cidades vizinhas. Uhum. E ela não poderia simplesmente montar em um dos seus dragões, ir naquelas cidades e matar todo mundo. Porque diferente do que foi mostrado na última temporada de Game of Thrones, ela mesma admite que não é uma rainha sanguinária, uma rainha que quer governar sobre cinzas. Mas ela não quer ser uma tirana por conta dos dragões. Sim. E olha só, né, essa dualidade. Ela tem um poder de fogo de uma bomba nuclear, mas ela não quer usar isso a favor da diplomacia que ela está propondo naqueles lugares. Cara, legal. Muito louco. Então, Matheus, qual que é a situação atual dos livros, cara? O que a gente pode esperar daqui pra frente pra série das Crônicas de Gelo e Fogo? Nossa, Rafa, essa é uma ótima pergunta, porque envolve muitos personagens, envolve muito contexto para cada um deles. Mas o que todo mundo já consegue concordar um pouco do que vai acontecer a partir daqui é que o início do próximo livro teremos 4 grandes batalhas acontecendo simultaneamente. Nós teremos uma que é chamada a Batalha do Gelo, que é entre o Stannis Baratheon, que é o irmão do Robert, que traz a sua pretensão para ser o rei do Trono de Ferro.
Só que para conseguir avançar, ele precisa ganhar o Winterfell, que está sendo no momento dominado por rebeldes. E essa vai ser a Batalha do Gelo entre o Stannis Baratheon e os personagens que são essas casas rebeldes que estão em domínio de Winterfell no momento. Essa é uma das grandes batalhas, porque na série ela acabou de uma maneira. Acabou com o Stannis perdendo, ele acabou sendo morto e toda a pretensão dele ao trono foi por água abaixo. Porém, nos livros, essa batalha ainda não aconteceu. Provavelmente vai acontecer no início do livro e teremos uma grande batalha. Provavelmente, pelo que muito se especula, ele vai ganhar essa batalha. Uhum. Além da Batalha de Gelo, nós teremos a Batalha do Fogo, que será lá na Baía dos Escravos, onde a Daenerys está. Na verdade, onde ela não está. Porque no fim do 5º livro, a Daenerys ela sobe no dragão, que eu acho que é até interessante mostrar, que é essa capa aqui. É a Daenerys e o Drogon. Ah, que da hora. Muito bacana, né? Ah, tá, a Daenerys aqui. Isso. Cara, da hora. E eles somem voando pro norte. Desaparecem. E o que isso gera? Um vácuo no poder. Esse vácuo no poder precisa ser ocupado por alguém. E o principal cavaleiro dela, que é o Sor Barristan Selmy, ele acaba aplicando um golpe de estado e se preparando para lutar contra os senhores de escravos que estão fora da cidade ali. Então, vai ser conhecido, ela está sendo conhecida como Batalha do Fogo, porque os dragões da Daenerys acabaram sendo soltos por um personagem que a gente conhece na Dança dos Dragões, que é o Quentyn Martell. Uhum. E provavelmente eles vão ter algum papel dentro dessa vitória, por isso a Batalha do Fogo. Nós temos uma outra grande e importante batalha, que é a Batalha do Ferro, a Batalha do Aço, que é um novo pretendente ao Trono de Ferro. No início da história, e isso eu preciso de um pouco de background para poder explicar, no começo da história, nós sabemos que o príncipe Rhaegar Targaryen, que a gente teoriza que é pai do Jon, ele teve 2 crianças com uma mulher chamada Elia Martell, que eles eram casados normal, que é o Aegon e uma menina chamada Visenya. Uhum. A gente ouviu que desde o início dos livros que o Aegon e a Visenya foram mortos quando o Robert chegou em Porto Real, então morreu. Uhum. Só que no 5º livro, a gente tem na perspectiva do Tyrion, a gente acompanha ele junto com algum grupo de outros personagens, em que ele começa a dar uma sacada de que aqueles personagens são mais do que aquilo que eles estão falando. Uhum. E esses personagens são o menino mais jovem, mais ou menos ali numa idade de 16, 17 anos, e um homem mais velho, chamado de Griff, e o filho dele de jovem Griff. Só que o Tyrion consegue descobrir que, na verdade esse Griff, ele é um antigo Jon Connington. Esse Jon Connington era muito amigo do Rhaegar Targaryen, que foi desonrado, né, em uma das batalhas que ele participou e acabou sendo exilado. E aquele menino que ele diz ser filho dele, na verdade, é o Aegon Targaryen que nós achávamos ter morrido. Uhum. Então, se nós pararmos para analisar, esse Aegon tem uma reclamação ao trono maior do que até a da Daenerys. Sim. Porque ele é filho direto daquele que iria para o trono no lugar do pai. Então, nós só podemos teorizar que o nome, a Dança dos Dragões, se refere ao que está acontecendo agora na série televisiva, né, Casa do Dragão. Sim. Que é o combate entre duas facções dentro da Casa Targaryen. E que nós podemos esperar que em algum momento, não sei se nos Ventos de Inverno ou no Sonho de Primavera, esses dois podem se enfrentar. Tretar. Mas a Batalha do Aço, Sim. só para eu poder ter dado esse background, é o Aegon Targaryen, junto com o Jon Connington e uma irmandade de cavaleiros chamada
chamada de A Companhia Dourada. Eles voltam para o Westeros e começam a conquistar alguns castelos, conquistar a simpatia de alguns pequenos senhores de terra, até que eles consigam algum exército substancial e tomar um dos grandes castelos que é dito que é intransponível, né? Ninguém consegue vencer aquele castelo, que é Ponta Tempestade. Se eles conseguirem essa grande vitória, eles podem marchar direto para Porto Real e talvez conseguir a maior vitória que eles poderiam sonhar e já sentar no trono de ferro. Cara, e isso tudo você fala que isso vai acontecer no próximo livro. Isso. Uma possibilidade que vai acontecer no próximo livro. É muito provável. Eu só esqueci de um desses eventos, que é de um outro personagem chamado Euron Greyjoy. O Euron, ele é um tipo de personificação de um grande vilão. E ele vai ser o protagonista de uma batalha que está sendo chamada por muitos de a Batalha de Sangue. Por que Batalha de Sangue? Ele, aparentemente, quer sacrificar vários sacerdotes de vários deuses diferentes num tipo de ritual mágico para tentar despertar algum tipo de poder. Não sabemos se ele quer despertar um Kraken literal do fundo dos mares para ajudar ele numa batalha, ou se ele quer reclamar ou ganhar algum poder supernatural com isso. Mas ele está na costa oeste de Westeros e vai atacar um dos lugares chamado de Cidadela, que é em Torralta. A gente pode falar de Hightower, que chama o nome da cidade. Vai ser chamado Batalha do Sangue por conta desse sacrifício. E muitas das coisas, até um daqueles capítulos liberados, dá a entender que isso vai ser um ritual muito esquisito e bem misterioso. Então a gente não tem muita informação sobre isso ainda. Cara, legal. Eu, como uma pessoa que está começando a ler, já estou com mais vontade ainda de ler. E certamente a gente vai falar mais sobre, principalmente, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, né? Para a gente discutir mais a fundo e ter mais umas discussões um pouco mais aprofundadas, com mais nível de detalhes, porque aqui a gente só está fazendo um bate-papo, uma de introdução, mas certamente eu quero muito discutir mais a fundo esse livro da Guerra dos Tronos. Mais com você. Eu também. É uma saga que eu aprendi a amar. É tão bem recente na minha vida, né? Eu comecei a ler o primeiro livro em 2023 e recentemente eu li o último livro, que foi A Dança dos Dragões. Então, assim, também é muito recente na minha vida. Eu, sim, conheci a série, mas os livros realmente me compraram demais. E eu espero o próximo livro aí no próximo ano, pra gente poder falar sobre ele. No próximo ano ou nos próximos anos, mas enfim, como dizem as previsões, o autor George pode lançar tanto neste ano como no próximo ano, no próximo livro. Isso aí. Então, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Teve um roteirinho, mas foi bem orgânico, foi bem natural a nossa conversa. Espero que vocês tenham achado interessante aquilo que a gente tem a falar sobre esses livros e que vocês continuem acompanhando a gente aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Esse é um discurso que há 10 anos eu ouço, tá? E é legal falar. Deixe seu like, se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que gosta muito de Game of Thrones, mas talvez não saiba muito das coisas. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado um pouco. Até mais. Valeu! Então, Matheus, qual que é a... Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Esse jogo se daí no corte final, muito bom. Teu, antes da gente ir pra próxima pergunta, mano, eu preciso muito ir no banheiro, velho. Tá bom, vou pausar. Pausa ali rapidinho aqui. Ixi.